Fábio, então nós te perguntávamos antes desse breve intervalo, sintomas dos pacientes, que eles vão ao teu consultório, que exames você realiza? Então, os pacientes com AIDS eles já têm manifestação de doença. A realização dos exames vai depender muito mais da doença que o paciente apresenta. Se é uma doença de sistema nervoso, que vai ter que fazer uma tomografia, se é algum problema como diarreia, a diarreia é um evento comum, a gente possivelmente vai precisar fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Isso varia de acordo com o paciente e o tipo de manifestação de AIDS. Mas o mais importante, e o que eu volto a enfatizar, é a realização do teste anti-HIV, pelo menos uma vez por ano. Né? Por quê? Porque a detecção precoce do HIV, que é um exame de sangue simples de se fazer, mas não está no exame de rotina. O pessoal às vezes chega, mas o meu médico lá pediu os exames de rotina lá, deve ter feito HIV. Não, o exame HIV é feito se o médico te nomeia assim, olha, vai ser feito o exame anti-HIV, tu queres fazer tal? Então, assim está feito o exame. Então, tem que estar escrito lá exame anti-HIV. Essa detecção precoce do anti-HIV faz com que nós solicitamos ao paciente dois importantes exames. É a contagem de CD4, que quantifica a defesa do organismo em relação ao HIV, e a quantidade do vírus, propriamente dito, que a gente chama de carga viral. Essa carga viral, ela prediz o quanto tempo tu tem entre a infecção pelo HIV e o desenvolvimento da AIDS. Quanto maior essa carga viral, mais rápido é esse tempo. E aí a ocorrência da AIDS se dá antes de 10 anos. Então esses são os dois exames importantes. Até 29 de dezembro agora, 2 semanas atrás, o Ministério da Saúde do Brasil recomendava que a terapia antirretroviral, essa HAART, fosse indicada para os pacientes que tivessem essa defesa do corpo abaixo de 500. Ou, algumas vezes, em algumas situações especiais, para qualquer indivíduo acima de 500 da defesa, desde que ele tivesse risco cardiovascular importante, hepatite C ou câncer associado. Aí nessas situações a gente podia utilizar. A recomendação mais nova, publicada agora, 29 de dezembro, pela Portaria Técnica do Ministério da Saúde do Brasil, sugere a utilização universal de terapia antirretroviral. A partir de 2 de janeiro, há cerca de 2 semanas, nós, infectologistas, demais colegas que tratam de HIV, estamos autorizados a prescrever a terapia antirretroviral para qualquer paciente, independente da defesa do organismo. Porque se mostrou que o tratamento precoce, independente da defesa do organismo, reduz o risco de câncer no futuro, reduz o risco de morte precoce, reduz o dano cardiovascular ao paciente. Então, tratar precocemente parece uma boa... Fábio, o portador de HIV, nós entramos em doença, né? Daí fala um pouco dos exames e do tratamento. Por essas novas resoluções, se ele é só portador de HIV, ele vai fazer o tratamento? Ele pode fazer o tratamento, é sugerido. O tratamento, independente de qualquer exame, o tratamento é uma situação que tem que ser cuidadosamente avaliada. Né? Eu já tive, inclusive, que responder a procurador de justiça nos últimos 2 meses, por que eu não dei tratamento para um paciente X lá? É que o tratamento não é simplesmente tu prescrever num papelzinho para o paciente e dizer assim, vai para casa com esse remédio e toma. São medicamentos que têm sérios efeitos adversos, são medicamentos que só funcionam se a adesão do paciente é de pelo menos 95% das doses. A maioria dos esquemas usa 2 doses diárias, ou seja, 60 doses por mês. Para chegar nessa adesão de 95%, a gente tem que ter pelo menos 57 tomadas criteriosamente, assim, com muita disciplina e horário. Por quê? Porque o tratamento utilizado inadequadamente, o paciente erra no horário, erra na administração, esquece. O tratamento utilizado inadequadamente induz a resistência do vírus, torna o vírus mais potente, mais agressivo e antecipa a doença. Então, às vezes, o paciente fica chateado que a gente está dizendo assim, olha, para a gente começar esse tratamento, tem que estar com um familiar junto aqui. A gente tem que compartilhar isso.
Isso aqui tem que ter mais alguém junto aqui participando. Não é na cardiologia, é na endócrina. Não é, a adesão a tratamento é uma coisa muito difícil. Tu chegar para alguém estabelecer que tu tem que tomar esse remédio pro resto da tua vida e que tu não pode esquecer o remédio nem uma vez no mês, 2 vezes por dia. Porque a doença se tornou crônica, né? Exatamente. Antigamente o pessoal morria antes, agora o pessoal vai longe, né? Nós, doutores, quando temos uma sinusite, uma pneumonia, é difícil tomar remédio, olha, é difícil tomar remédio. E essa é uma batalha que a gente está enfrentando. Porque a recomendação da literatura diz isso. Tá bonito lá escrito na recomendação da literatura. Baseada em estudos realizados na Europa, nos Estados Unidos. Esses estudos, os participantes desses estudos são candidatos selecionáveis com um nível de instrução diferente daquele que a gente encontra no Brasil. Então, como política pública brasileira, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que sentar com o paciente, tem que verificar muito bem a sua estrutura social, as condições de saúde, as outras morbidades, né? Um paciente que é diabético, ele tem que usar um esquema de tratamento. O paciente que é cardiopata também tem que usar outro tipo de esquema. Por quê? Porque eu sei que o medicamento ele pode ser nocivo ao diabetes, pode piorar o colesterol, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, no planejamento da utilização desses remédios. Não é uma brincadeira. Então, a priori, por esta nova nota técnica, nós podemos prescrever para qualquer indivíduo, independente da defesa do corpo. Mas, independente da defesa do corpo, nós temos que ter noção que é o indivíduo que tem que ser visto. Ele tem que ter o feeling do paciente, exatamente. Saber com quem tu tá. Eu estou vendo que eu tenho um senhor ali que tem o problema dele, está a família participando, querendo fazer o tratamento, querendo ser participativa. Agora vem um senhor que está sofrendo com outro problema, drogadição. A gente tem muito isso, crack, tem muitos problemas de etilismo. Esses pacientes eles não estão preparados para fazer o tratamento, eles têm um outro problema mais sério, que é a dependência química, às vezes outro problema de saúde que é pior que o HIV naquele momento. E eu tenho que escolher o pior problema para tratar. Se eu der um medicamento para tratar o HIV e o paciente não está preparado, eu posso piorar o estado de saúde dele, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas a priori, por essa nova recomendação técnica, todo paciente HIV, tendo HIV positivo, independente da defesa do corpo, ele é candidato a passar por essa avaliação para analisar o uso de terapia antirretroviral. Por quanto tempo? Para sempre. Alguns estudos tentaram, no início da década passada, fazer a interrupção do tratamento. Os pacientes eram tratados por uma média de 60 a 96 meses e o tratamento era interrompido. Na interrupção do tratamento, o vírus vinha muito mais agressivo e muitos pacientes morreram por essa interrupção. Então, logo no início do tratamento, após várias consultas, a gente conversa isso com os pacientes. Hoje, à tarde mesmo, teve um paciente que perguntou: poxa, doutor, eu já consultei 2, 3 vezes e não estou recebendo tratamento ainda. Hoje foi a primeira visita que foi com um familiar junto, a gente estruturou os horários, combinou outra visita semana que vem, né? Então, é um tratamento que tem que ser prescrito com muita prudência. Por quê? Porque é para sempre. E isso muda muito a disciplina da vida. É o aniversário que tu tem que ir no final da semana que tu tem que carregar o remédio no bolso. Alguns medicamentos têm que ser refrigerados, dependendo do esquema de tratamento. E aí tu tem que carregar geladeira nas costas, não dá, né? Então acaba, de alguma maneira, minando alguma coisa da vida do paciente. Por quê? Porque acaba definindo horários. Tem que tomar o remédio às 8 e às 8. Pois é, sábado e domingo não é essa coisa de dormir das 9. Às 8 horas tem que estar acordado para tomar o remédio. E as crianças, então, né? Que as soluções e suspensões são terríveis de tomar. Então, é ver um indivíduo sozinho, cada caso é um caso. Bom, Fábio, como nós vimos você explanar, o pessoal não está morrendo de AIDS como antes, desde o surgimento dessas drogas antirretrovirais. Porém,
essas drogas têm vários efeitos colaterais. E o que se tem se deparado é que os pacientes acabam morrendo por outras doenças, principalmente as cardiovasculares. E aqui, como nós somos cardiologistas, nós temos nos deparado com pacientes HIV cada vez mais nos serviços de cateterismo cardíaco. Então, eu gostaria que no próximo bloco você tecesse alguns comentários como nós devemos fazer para acompanhar esses pacientes em conjunto com os cardiologistas e para orientar adequadamente os pacientes.